Tomás, aquela representação do Cavaleiro da Lua da série da Disney, certo? O que você acha daquilo com relação ao Livro dos Mortos? Que elas conseguiram se aproximar um pouquinho? Foi meio Olha, assim, vamos pegar dois exemplos aqui que o Livro dos Mortos aparece. No filme da Múmia e no Cavaleiro da Lua. No filme da Múmia chega a ser comédia, porque é um livro em formato de códice, né? Os egípcios não usavam códice, nem Alexandria, né? Que era papiro, que era o que eles tinham, né? O códice, mas não tinha códice no Egito? Tinha, mas era a exceção da exceção da exceção, e não era o formato hegemônico. Então o Livro dos Mortos, que tem uma chavinha, que abre, que tem não era nada disso, né? E é engraçado, né, cara, que a gente vai fazer uma leitura de um texto hieroglífico, mesmo que seja um texto curto, você tem que parar, você tem que olhar, fazer a separação, transliterar, procurar a palavra. Aí os caras ficam lendo como se estivesse lendo o jornal da sua própria língua, né? Não é assim que se lê escrita antiga. Qualquer uma cuneiforme, escrita lá, sânscrito, tudo isso, né? O próprio hebraico, bíblico, você não consegue fazer uma leitura assim, tipo, corrente. Até, é claro, uma coisa é você chegar lá numa tumba, você chegar ali que é um contexto que tem fórmulas prontas, você consegue, mas não dessa forma. Mas aí, respondendo a questão, né? O Cavaleiro da Lua, especificamente, ele tem bastante elementos ali que são bem trabalhados, mas ele ainda é uma ficção. Então, não dá para aprender o Livro dos Mortos com o Cavaleiro da Lua, né? Então, tipo, o Livro dos Mortos, na verdade, aqui no Brasil, ele é um grande gargalo, tanto para a egiptologia quanto para a espiritualidade. Por quê? Porque nós temos aqui uma tradução da editora Pensamento e uma edição da Madras, que é resumido, e uma da, se não me engano, da Emos, que é horrível, péssima. A da Pensamento, ela até que é boa, porque ela tem ela é bem prefaciada, ela tem bastante nota de rodapé. Mas qual que é o problema? É uma tradução da tradução do Alice Buddy. E o Alice Buddy, hoje, ninguém na egiptologia cita ele mais como fonte, porque a gramática egípcia da época do Alice Buddy, ela era muito incipiente. Ninguém usa a gramática do Champollion para estudar a gramática egípcia. Por quê? Porque aquilo lá ainda estava no processo de deciframento. E o Alice Buddy está exatamente nisso. Hoje em dia você tem aí o Vorbuch, que é o dicionário de egiptologia em alemão, que é o mais completo que tem, né? Tanto que ele tem que ser escrito em alemão, porque é a língua que você consegue entrar nos meandros da palavra, né? Então, e é interessante que isso tudo não existia, nem na época do Champollion, nem na época do Buddy. Mas hoje, né, nós temos uma edição do Livro dos Mortos, que é a do Raymond Faulkner, que é do Papa Pio Diani, que é a mais atualizada que a gente tem assim. Tem outras também de egiptólogos, mas é sempre importante a gente dizer que no Brasil, em língua portuguesa, a gente não tem uma edição atualizada do Livro dos Mortos. É um grande gargalo. E, aliás, quem ia fazer uma tradução, né, era o falecido professor Antônio Brancaleon, lá, que era do Museu Nacional. Ele tinha um contrato como editor, ele ia fazer uma tradução direta do hieróglifo do português, só que ele agora está no Amduat, né, não está mais aqui entre os vivos. Ele passou pelo processo, né? Exatamente. Mas o que você pode dar de exemplo de coisas assim mágicas, instrumentos, objetos, amuletos e tal, que os egípcios mais usavam? Eu acho que assim, eu começaria por isso mesmo, amuletos. Amuletos assim, você tem amuletos de toda sorte, você tem, por exemplo, a Cruzanque, ela está muito associada à vida, o Tiet, que é uma variação da Cruzanque, ele está associado ao bem-estar, o bastão Jed está associado à estabilidade, o bastão Was está associado ao poder. Então você tem o bastão Reca, que não é a Reca da magia, porque é outro H, que tem um é e outro é né? Então é duas pronúncias que não existem na língua portuguesa, né? Então a gente fala Reca para facilitar,
mas nenhum dos dois é reca, é raca e reca. Né? Então tem uma diferença na posição da língua, todo esse tipo de coisa na pronúncia. Vou falar também um pouco de pronúncias de nome de deuses, porque as pessoas pronunciam de forma errada, eles pronunciam de acordo com a convenção egiptológica, mas não de acordo com como os egípcios falavam. E eu vou apresentar qual que é o método, como é que a gente faz para saber o que se aproxima da pronúncia original. Né? Vou explicar um pouco disso. Porque a gente sabe que, né, a palavra tem poder. E a palavra pronunciada, a palavra mágica, isso era muito importante na cultura egípcia. Tote, né, ele criou o cosmos, é um dos demiurgos, ele criou através da palavra, do verbo divino. Então, expressar na língua original, até no Corpus Hermético, tem uma parte lá, né, que ele fala, se não me engano, no Asclepios, que ele fala, olha, o egípcio só se reconhece como egípcio a partir da sua língua. Então, o objetivo de trazer algumas coisas em língua egípcia, muita gente não vai entender, mas vai sentir a força da língua egípcia. Isso eu acho muito importante. Vou dar um exemplo aqui de uma coisa que mexeu muito comigo. Quando teve lá o desfile das múmias, na inauguração do Museu Nacional da Civilização Egípcia, uma cantora egípcia que é muito famosa ali no mundo árabe, né? Aqui no Brasil ninguém conhece, ela cantou o hino de Ísis em egípcio antigo, no templo de Hatshepsut. Então, foi assim, muito marcante. Eu acho que aquela foi um dos grandes momentos dessa festividade, dessa cerimônia. Então, nós vamos trabalhar um pouco disso. Né? Os egípcios faziam um círculo mágico, né? Isso é da cultura egípcia, se abria um ritual dentro de um círculo. Isso é muito comum. Né? O ritual que os sacerdotes faziam também exige uma purificação. Né? Todo o processo você começa a praticar magia, lava as mãos, em geral eles tomavam um banho até, né? Bebiam água, né? Tem todo o simbolismo. Você se purificar por fora, se purificar por dentro. Então isso é uma coisa muito egípcia. Tanto que você tem uma categoria de sacerdote chamada sacerdote Wabi, que quer dizer o sacerdote puro, que é esses que cuidam da purificação das pessoas, da purificação. Então eles trabalham, tanto que o símbolo, né, a iconografia, o hieróglifo dele é um pezinho, né, com como é que posso dizer, um balde de água escorrendo. Então, o processo de purificação ele antecede a prática. A gente vai analisar, né, talvez, ali, tem que ver o que vai dar tempo, porque tem muita coisa. Mas quem sabe a gente coloca algum hino, né, um hino de alguma divindade, vamos ver qual se adequa ali ao contexto, qual que vai se expressar melhor. E tem uma prática que eu gosto de fazer, que é para a pessoa buscar no seu inconsciente qual que é a divindade egípcia que ela se identifica melhor. Essa é uma forma assim de trabalhar de uma maneira assim, tipo, desperte o deus egípcio que habita em você. Né? Então isso eu acho que é legal fazer. Tem gente que assim até hoje, né, segue essa divindade que algum dia, em algum momento, eu fiz essa prática. Então isso é bem interessante. É o Kellogg's do Egito, desperte o tigre. Não tinha isso? Pô, sensacional. Vai lá o leão, né? Não é? Sekhmet aí, Leoa, sei lá. Leoa. Aqui tem uma Sekhmet lá, uma mulher brava que começa a cuspir fogo. Deixa eu aproveitar esse momento aí, essa pergunta. Eu estava conversando nesse fim de semana com uma aluna nossa e ela tem um apelido na nossa egrégora que é Ator. E ela tem estudado muito essa questão de Ator. E ela estava estudando um material de um professor de Portugal que ele fala que... Sabe aquele mito que a gente conhece, né? Que estava meio bravo com a galera, que não estava mais adorando ele cria Sekhmet vai lá, começa a matar todo mundo, e aí ele fala, deu ruim, não era para matar tanto assim. Aí ele vai lá, coloca lá, mistura lá um líquido vermelho com uma cachaça, ela toma, ela apaga, e aí depois ele transforma ela em Bastet e tudo. Mas dentro dessa vivência,
dentro desse texto desse professor, desse historiador português, Ra pega Ator e transforma Ator em Sekhmet. E aí Sekhmet vai lá e faz o que faz, aí o resto da história a gente conhece. Só que aí ela volta, ela deixa de ser Sekhmet e volta a ser Ator. Você já viu essa versão da história? Então, sim, eu estou tentando lembrar aqui o papiro, mas é interessante porque o que acontece? As divindades, elas não são estanques. Então, às vezes, você tem uma divindade com a característica de outro. Né? Então, por exemplo, você tem a Isis Ratórica, que é a Isis com o chifre de vaca, com o sol. Né? Você tem Amon-Ra, Amon-Min. Você tem, então, que é muito mais do que um sincretismo, é uma combinação de atributos, de arquétipos, né? De conceitos, que se misturam ali e formam um conceito abstrato, um conceito mágico, um conceito espiritual. Então, essas questões que estão na literatura, elas também eram performadas no próprio ritual. Então, como é que você faz, por exemplo, né, para uma pessoa ali que é nervosinha? Então, vamos colocar uma Ator nessa pessoa e baixar um pouco a vibração de Sekhmet dela. Né? Isso era uma forma de que se colocava ali, que se praticava. Inclusive como rituais de cura. Né? Tem o templo de Komombo ali, nós temos até os instrumentos cirúrgicos, mas muito mais do que isso, eles faziam esse tipo de ritual, que eram performatizados, com o objetivo exatamente de passar, então, a um outro estágio. Você seria uma transmigração, de certo modo, né? Você pega, você muda a divindade que está ressoando principalmente naquela pessoa, né? Não necessariamente uma divindade, ela pode ser um espírito, pode ser um ser ali que está associado a certas práticas, certas coisas. Então, isso é muito egípcio.